Parte 1, capítulo 2. Os 5 elementos. Junto com a teoria do Yin Yang, a teoria dos 5 elementos constitui a base da teoria da medicina chinesa. O termo 5 elementos tem sido utilizado pela maioria dos profissionais ocidentais que praticam a medicina chinesa há muito tempo. Alguns autores consideram que isso consiste em um mal-entendido sobre o significado do termo chinês Wu Xin, perpetuado ao longo dos anos. Wu significa 5 e Xing significa movimento, processo e ou conduta, comportamento. A maioria dos autores acredita, porém, que a palavra Xing não pode indicar elemento como um constituinte básico da natureza, como supostamente se pretendeu fazer na filosofia grega clássica. Isso, na minha opinião, é somente parte da verdade. Inicialmente, os elementos, assim como foram concebidos por vários filósofos gregos ao longo dos séculos, nem sempre foram considerados os constituintes básicos da natureza ou as substâncias fundamentais passivas sem movimentos. Alguns filósofos gregos concebiam os elementos como qualidades dinâmicas da natureza, de maneira similar à filosofia chinesa. Os filósofos gregos utilizavam palavras diferentes para indicar os elementos, o que comprovava a falta de uma visão unificada deles. Empédocles os chamava de raízes. Platão os chamava de componentes simples. Aristóteles deu uma interpretação dinâmica definitiva para os 4 elementos e os chamou de forma primária. Ele disse: terra e fogo são opostos também em razão da oposição das respectivas qualidades com as quais são revelados aos nossos sentidos. Fogo é quente, terra é fria. Além da oposição fundamental entre quente e frio, há uma outra, ou seja, seco e úmido. Consequentemente, as combinações possíveis de quente-seco, fogo, quente-úmido, ar, frio-seco, terra e frio-úmido, água. Os elementos podem misturar-se mutuamente e podem até mesmo se transformar em outro. Logo, a terra, a qual é fria e seca, pode gerar água se a umidade repuser a secura. Para Aristóteles, portanto, os 4 elementos se transformam nas 4 qualidades básicas dos fenômenos naturais, classificados como combinações das 4 qualidades: quente, frio, seco e úmido. Como está evidente na afirmação anteriormente referida, os elementos aristotélicos poderiam até mesmo se transformar uns nos outros e gerar-se mutuamente. Tal interpretação é muito similar à chinesa, na qual os elementos são qualidades da natureza. Além disso, é interessante notar a semelhança com a teoria chinesa do Yin e Yang. Os 4 elementos aristotélicos derivam da interação das qualidades básicas do Yin Yang de quente frio e seco úmido. Dessa maneira, não é totalmente correto dizer que os elementos gregos foram concebidos somente como constituintes básicos da matéria, os blocos de construção da natureza. Além disso, a palavra elementos não implica necessariamente que isso somente funcione em sua interpretação química moderna. Finalmente, não é totalmente verdadeiro dizer que os elementos chineses não foram concebidos como constituintes básicos da matéria. Certamente, eles são de forma primária as qualidades básicas do fenômeno natural ou movimentos. Todavia, há também afirmações que poderiam implicar que os elementos são, além disso, os constituintes básicos da natureza. Por exemplo, quando o Ti dos elementos se estabiliza, as coisas adquirem forma. Em conclusão, por tais razões, tenho mantido a palavra elemento como tradução da palavra chinesa Xing. Alguns sinólogos, por exemplo,
ainda usam o termo elemento. Fung Yulan sugere a possível tradução de Wu Xin, poderia ser 5 atividades ou 5 agentes. Embora o termo 5 fases tivesse ganhado alguma aceitação como tradução de Wu Xin, considero o termo restritivo, já que ele claramente se refere só a um único aspecto dos 5 elementos, que é a fase de um ciclo sazonal. Então, enquanto eles não forem constituintes básicos da natureza, os 5 elementos, assim como o Yin Yang, têm uma natureza multifacetada, como listado no quadro. A teoria dos 5 elementos não foi aplicada à medicina chinesa durante todo o seu desenvolvimento histórico, mas sua popularidade cresceu e diminuiu ao longo dos séculos. Durante o período dos estados combatentes, tornou-se imensamente popular e foi aplicada na medicina, astrologia, ciências naturais, calendário, música e mesmo na política. Sua popularidade foi tanta que a maior parte dos fenômenos foi classificada em 5 partes. Todavia, a crítica apareceu no início do século I. O grande filósofo cético Wang Chong criticou a teoria dos 5 elementos muito rigidamente, a fim de interpretar de maneira correta todos os fenômenos da natureza. Ele disse: o galo pertence ao metal e a lebre pertence à madeira. Se o metal de fato domina a madeira, por que o galo não devora a lebre? A partir da dinastia Han, a influência da teoria dos 5 elementos na medicina chinesa começou a diminuir. Por exemplo, o grande clássico da medicina chinesa da dinastia Han, Discussão das doenças induzidas por frio, de Zhang Zongjing, não menciona de maneira alguma os 5 elementos. E foi só a partir da dinastia Song que a teoria dos 5 elementos recuperou sua popularidade e foi sistematicamente aplicada ao diagnóstico, à sintomatologia e ao tratamento na medicina chinesa. A partir da dinastia Ming, a influência da teoria dos 5 elementos decresceu novamente. A medicina chinesa foi dominada pelos estudos das patologias infecciosas do calor exterior para diagnósticos e tratamentos, nos quais foi utilizada a identificação dos padrões de acordo com os 4 níveis e o triplo aquecedor. Para uma melhor avaliação crítica do significado da teoria dos 5 elementos na medicina chinesa, vê The Web That Has No Weaver. Os 5 elementos na natureza. A teoria dos 5 elementos originou-se aproximadamente ao mesmo tempo em que a teoria do Yin-Yang. Tanto a primeira referência ao Yin-Yang como aos 5 elementos pertencem ao período da dinastia Zhou. Algumas das mais antigas referências aos elementos não os chama de elementos. Em vez de um elemento, ele é a sede do governo, um repositório do governo, uma mansão ou uma casa, ou ainda, habilidade, talento, material. Eles eram considerados, até certo ponto, 6 elementos em vez de 5. Eram de fato chamados de 5 habilidades ou de 6 sedes do governo. Um livro do período dos estados combatentes diz: o céu envia as 5 habilidades e as pessoas as usam. E diz também: as 6 sedes do governo são água, fogo, metal, madeira, terra e grão. Dessa forma, o grão era considerado o 6º elemento. Um livro ocidental da dinastia Han, chamado The Great Transmission of the Valued Book, diz: a água e o fogo proporcionam o alimento. O metal e a madeira providenciam a prosperidade. E a terra traz as provisões. Pode-se dizer que as teorias do Yin Yang dos 5 elementos e sua aplicação na medicina
marcam o início do que podemos chamar de medicina científica e o início da partida do xamanismo. Os curadores não mais procuravam uma causa sobrenatural para as patologias. Eles observaram a natureza e, com a combinação dos métodos indutivo e dedutivo, começaram a achar os padrões dentro dela e, por extensão, as aplicaram na interpretação das doenças. Não é por acaso que os números e a numeração são amplamente aplicados na interpretação da natureza e do corpo humano. Duas polaridades básicas, Yin e Yang, uma estrutura cosmológica de 3 camadas, céu, pessoa, terra, 4 estações, 5 elementos, 6 climas na natureza e 5 órgãos Yin e 6 órgãos Yang no corpo humano. O número 5 e os 5 elementos são associados aos fenômenos terrestres. O número 6 está associado aos fenômenos celestiais, os 6 climas. A classificação das coisas em números indica uma busca crescente e um modo analítico de pensamento. As teorias do Yin Yang e dos 5 elementos representaram um salto histórico na medicina, que deixou de ver a doença como sendo causada por espíritos perversos e passou a ter uma visão naturalista da doença como sendo causada pelo estilo de vida. De forma curiosa, mais ou menos o mesmo processo aconteceu na Grécia, aproximadamente na mesma época quando as teorias gregas dos elementos estavam se desenvolvendo. Em seu ensaio On the Sacred Disease, Hipócrates lançou uma crítica profunda da teoria sobrenatural para a etiologia da epilepsia. O livro Shanshu, escrito durante a dinastia ocidental Zhou, disse: os 5 elementos são água, fogo, madeira, metal e terra. A água umedece em descida, o fogo inflama em subida, a madeira pode ser dobrada e esticada, o metal pode ser moldado e endurecido. A terra permite a disseminação, o crescimento e a colheita. Retornaremos a tal afirmação mais adiante, uma vez que ela contém muitos conceitos importantes sobre a natureza dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos foi desenvolvida pela mesma escola filosófica que desenvolveu a teoria do Yin-Yang, ou seja, a escola do Yin-Yang, algumas vezes chamada de escola naturalista. O expoente principal dessa escola foi Zhou Yan. Inicialmente, a teoria dos 5 elementos tinha tanto implicações políticas quanto naturalistas. Os filósofos dessa escola eram muito estimados e talvez até temidos pelos antigos soberanos chineses, pois eles davam a entender que eram capazes de interpretar a natureza sob a ótica do Yin-Yang e dos 5 elementos, tirando conclusões políticas desses acontecimentos. Por exemplo, um determinado soberano era associado a um determinado elemento, e cada cerimonial tinha que se ajustar à cor do determinado elemento à estação, etc. Além disso, tais filósofos afirmavam que podiam prever a sucessão dos soberanos pelos vários ciclos dos 5 elementos. Zhou Yali disse: cada um dos elementos é seguido por outro que não pode dominar. A dinastia Sun, dominada pela virtude da terra, a dinastia Xia, dominada pela virtude madeira, a dinastia Shang, dominada pela virtude do metal, e a dinastia Zhou, dominada pela virtude do fogo. Quando alguma dinastia nova está para se formar, o céu exibe sinais propícios para o povo. Durante a ascensão da dinastia Huangdi, Imperador Amarelo, apareceram vermes e formigas grandes, e ele disse, isso indica que o elemento terra está subindo, então a nossa cor deve ser amarela,
e nossos negócios devem ser identificados de acordo com os sinais da terra. Durante a subida de Iu, o Grande, o céu produziu plantas e árvores que não murcharam no outro nem no inverno. Ele disse: isso indica de que o elemento madeira está subindo. Então, nossa cor deve ser verde e nossos negócios devem estar identificados de acordo com os sinais da madeira. Seria possível dizer que o filósofo da escola naturalista desenvolveram uma ciência primitiva natural e exerceram uma posição social respeitada comparável à posição dos cientistas modernos. Apesar da conotação política, a teoria dos 5 elementos apresenta muitas facetas. As 3 principais serão discutidas, assim como as interrelações e correspondências dos 5 elementos, ou seja, 5 qualidades diferentes do fenômeno natural, 5 movimentos, 5 fases no ciclo das estações, interrelações entre os 5 elementos, correspondências dos 5 elementos. Os 5 elementos como qualidades básicas. É importante repetir e estender a passagem do Shangshu. Os 5 elementos são água, fogo, madeira, metal e terra. A água umedece em descida. O fogo inflama em subida. A madeira pode ser dobrada e esticada. O metal pode ser moldado e endurecido. A terra permite a disseminação, o crescimento e a colheita. Aquilo que absorve e desce água é salgado. O que inflama em subida, fogo, é amargo. O que pode ser dobrado e esticado, madeira, é azedo. O que pode ser moldado e enrijecido, metal, é picante. E o que permite disseminar, crescer e colher, terra, é doce. Tal afirmação mostra claramente que os 5 elementos simbolizam 5 qualidades inerentes diversas e expressam o fenômeno natural. Também relata o sabor ou aroma dos 5 elementos e indica que os sabores representam mais uma qualidade inerente de uma coisa, como uma composição química em termos atuais, do que seu gosto de fato. Assim, a partir desta declaração, fica evidente que os 5 elementos não são 5 tipos de matéria fundamental, mas 5 tipos de processos. Needham traduz os processos anteriores em condições modernas. Água, liquidez, fluidez, solução. Fogo, calor, combustão. Madeira, solidez, praticabilidade. Metal, solidez, congelamento, capacidade de modelação. Terra, nutrição. Os 5 elementos como movimentos. Os 5 elementos também simbolizam 5 direções diferentes de movimento dos fenômenos naturais. A madeira representa o movimento expansivo e exterior em todas as direções. O metal representa o movimento contraído e interior. A água representa o movimento para baixo. O fogo indica o movimento para cima. E a terra representa neutralidade ou estabilidade. O termo Xing significa movimento. Assim, os 5 elementos sempre representaram 5 tipos de movimento em lugar de substâncias fundamentais. Os 5 movimentos encontram aplicações importantes na medicina. Por exemplo, o fogo patológico inflama-se claramente para cima, causando face avermelhada e sensação de calor. A madeira, tido fígado, flui livremente em todas as direções. O metal controla a pele, que contém o corpo, contração. A água, tido rim, tem claramente um movimento para baixo, excreção de fluidos impuros. E a terra está no centro, sendo por isso o pivô de referência. Madeira, expansão. Fogo, subida.
Terra, centro, ponto de referência, estabilidade. Metal, contração, água, descida. Os 5 elementos como estágios de um ciclo sazonal. Cada um dos 5 elementos representa uma estação no ciclo anual. A madeira corresponde à primavera, sendo associada ao nascimento. O fogo corresponde ao verão, está associado ao crescimento. O metal corresponde ao outono, associado à colheita. A água corresponde ao inverno e está associada ao armazenamento. A terra corresponde à estação tardia, associada à transformação. A posição da Terra requer alguns esclarecimentos. A Terra não corresponde a nenhuma estação, uma vez que é o centro, o termo neutro de referência ao redor do qual as estações e os outros elementos giram. O Classic of Categories, 1624, de Zhang Jibin diz: o baço pertence à Terra, a qual pertence ao centro, cuja influência se manifesta por 18 dias, ao fim de cada uma das 4 estações, e não pertence a nenhuma estação por si mesma. Durante o último período de cada estação, o baço é forte, o suficiente para resistir aos fatores patogênicos. Dessa maneira, no ciclo das estações, a Terra corresponde de fato ao estágio tardio de cada estação. Em outras palavras, ao fim de cada estação, as energias celestiais retornam à Terra para serem reabastecidas. Embora o elemento Terra seja frequentemente associado ao verão tardio, ao verão indiano, ele também corresponde ao inverno tardio, à primavera tardia e ao outono tardio. Isso poderia ser representado como na figura 2.2. Madeira, primavera. Fogo, verão. Terra, centro, ponto de referência, nenhuma estação. Metal, outono, água, inverno. Interrelações dos 5 elementos. Para o conceito dos 5 elementos, as várias interrelações entre eles são essenciais. Diversos filósofos enfatizaram as interrelações diferentes entre os 5 elementos. Por exemplo, o principal expoente da escola naturalista Zhou Yan escreveu somente sobre as relações de controle entre os elementos. São matematicamente possíveis 36 disposições diferentes dos 5 elementos. As 5 mais comuns são descritas. Sequência cosmológica. Como mencionado anteriormente, a referência mais antiga dos 5 elementos os enumera da seguinte forma. Assim, para os 5 elementos, o primeiro é chamado de água, o segundo de fogo, o terceiro de madeira, o quarto de metal e o quinto de terra. A ordem na qual os elementos estão enumerados não foi elaborada a esmo, estando intimamente relacionada à sua numerologia. Se designarmos números para cada um dos elementos com a finalidade de ordená-los, teremos 1. Água, 2. Fogo, 3. Madeira, 4. Metal, 5. Terra. Se adicionarmos 5 para cada um desses números, teremos 6. Água, 7. Fogo, 8. Madeira, 9. Metal, 10 ou 5. Terra. Tais números são frequentemente associados com os elementos na lista de correspondências. Se organizarmos os elementos na ordem descrita anteriormente, eles estariam dispostos. Nessa organização, a água assume um lugar importante uma vez que ela é a base, o início da sequência.
Tendo em mente a correspondência do rim com a água, ela reflete o princípio importante do rim como o alicerce de todos os outros órgãos. Tal sequência também confirma a importância da Terra como centro, o pivô de referência de todos os outros elementos. Isso apresenta implicações importantes na prática, as quais serão discutidas em breve. Sequência de geração. Nessa sequência, cada elemento é gerado por um e gera outro. Assim, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira. Dessa forma, por exemplo, a madeira é gerada pela água e no estágio sequencial gera o fogo, isto é, algumas vezes expressando como a madeira é filha da água e mãe do fogo. Sequência de controle. Nessa sequência, cada elemento controla outro e é controlado por um. Assim, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal e o metal controla a madeira. Portanto, a madeira controla a terra, por exemplo, mas é controlada pelo metal. A sequência de controle assegura que um equilíbrio seja mantido entre os 5 elementos. Há também uma inter-relação entre as sequências da geração e do controle. Por exemplo, a madeira controla a terra, mas a terra gera o metal, que controla a madeira. Além disso, a madeira controla a terra, mas, por outro lado, a madeira gera o fogo, que, por sua vez, gera a terra. Consequentemente, um equilíbrio de autocontrole é sempre mantido. As relações de geração e controle mútuo entre os elementos são um bom modelo de alguns processos autorreguladores de equilíbrio, os quais podem ser encontrados na natureza e no corpo humano. Na natureza, a inter-relação dos 5 elementos e o bom equilíbrio autorregulador são claros precursores das ideias sobre o equilíbrio ecológico. Nijiran cita muitos exemplos interessantes que ilustram de maneira clara os princípios anteriormente referidos. Sequência de superatuação. Ela segue a mesma sequência do controle, mas nesse caso cada elemento controla excessivamente o outro, de maneira que provoca a sua diminuição. Isso acontece quando o equilíbrio é quebrado, e sob tais circunstâncias, a relação quantitativa entre os elementos é afetada de maneira que, em determinado tempo, um elemento é excessivo em relação ao outro. Retornando a uma comparação com os fenômenos naturais, as ações destrutivas dos seres humanos em relação à natureza, especialmente nesse século, provocam numerosos exemplos de tal sequência. Sequência de afrontação. Tal sequência é literalmente chamada de afrontação, em chinês. Acontece na ordem inversa da sequência de controle. Assim, a madeira afronta o metal afronta o fogo afronta a água afronta a terra e a terra afronta a madeira. Isso também acontece quando o equilíbrio é afetado. Dessa forma, as duas primeiras sequências lidam com o equilíbrio normal entre os elementos, ao passo que as últimas duas, sequências de superatuação e afrontação, referem-se às relações anormais entre os elementos que ocorrem quando o equilíbrio é quebrado. Correspondências dos 5 elementos. O sistema de correspondências é uma parte importante da teoria dos 5 elementos. Esse sistema é típico do pensamento chinês antigo, conectando muitos fenômenos e qualidades diferentes dentro do microcosmo e do macrocosmo, sob a proteção de um determinado elemento. Os antigos filósofos chineses encontraram uma relação entre fenômenos aparentemente
não conectados, como um tipo de ressonância entre eles. Vários tipos de fenômenos estariam unificados por uma qualidade comum indefinida, assim como dois fios vibrariam uníssono. Um dos aspectos mais típicos da medicina chinesa é a ressonância comum entre os fenômenos da natureza e do organismo. Algumas dessas correspondências são amplamente verificadas e experimentadas o tempo todo na prática clínica, sendo que algumas parecem que convincentes, mas persiste a sensação de que há uma sabedoria profunda por trás de todas elas, que é ocasionalmente insondável. Todavia, elas foram determinadas e há um grupo de correspondências para cada um dos 5 elementos. A correlação entre os elementos e as estações do ano é imediata e óbvia, assim como as direções cardeais. As principais correlações referentes à medicina são encontradas nos capítulos 4 e 5 do Questões Simples. Algumas das principais correspondências são mostradas. Tais grupos de correspondências, especialmente aqueles pertinentes ao corpo humano, mostram como os órgãos e seus fenômenos relacionados formam um todo integrado e indivisível. Assim, a madeira corresponde ao fígado, olhos, tendões, grito, verde, fúria, trigo, primavera e nascimento. Todos esses fenômenos estão relacionados e pertencem ao elemento madeira. Sua aplicação à medicina chinesa será explicada adiante. 2 órgãos, um yin e outro yang, pertencem a cada elemento. Eles são como órgãos yin listados primeiro: madeira, fígado e vesícula biliar; fogo, coração e intestino delgado; terra, baço e estômago; metal, pulmão e intestino grosso; água, rim e bexiga. Uma menção especial deveria ser feita ao elemento fogo. Os 2 órgãos que pertencem ao fogo são o coração, yin, e o intestino delgado, yang. Porém, o elemento fogo também corresponde a 2 outros órgãos, o pericárdio, yin, e o triplo aquecedor, yang. Esses 2 órgãos juntos são conhecidos como o fogo ministro, considerando que o coração e o intestino delgado pertencem ao fogo monarca. Isso ocorre porque o pericárdio e o triplo aquecedor têm o papel de servir e proteger o coração, de maneira semelhante a um primeiro-ministro na China antiga, seguindo as ordens do monarca. Tal questão será discutida adiante nos capítulos 11 e 18. Os 5 elementos na medicina chinesa. As aplicações da teoria dos 5 elementos na medicina chinesa são numerosas e muito importantes. Nós as exploraremos em 5 áreas diferentes: fisiologia, patologia, diagnóstico, tratamento de acupuntura, terapia dietética e fitoterápica. Os 5 elementos na fisiologia. As relações entre os 5 elementos funcionam como um modelo de relações entre os órgãos internos e entre eles e os vários tecidos, órgãos do sentido, cores, cheiros, gostos e sons. Sequências de geração e controle. Elas provêm do modelo básico das relações fisiológicas entre os órgãos internos. Da mesma maneira que a madeira gera fogo e é gerada pela água, assim podemos dizer que o fígado é a mãe do coração e o filho do rim. Por outro lado, cada órgão é mantido sob controle por outro, de forma a manter um equilíbrio próprio entre eles. Esta é a sequência de controle. Fígado controla baço, coração controla pulmão, baço controla rim, pulmão controla fígado, rim controla coração. É muito importante lembrar na prática que as sequências dos órgãos citadas anteriormente são apenas um modelo das relações dos 5 elementos
e que, como tal, pode sofrer de inconsistências, deficiências e arbitrariedade. Embora tal modelo possa ser extremamente útil na prática clínica, não se deveriam esquecer as funções reais do órgão e como eles interagem uns com os outros. Em outras palavras, não devemos cometer o erro de utilizar o modelo dos 5 elementos na prática e isolá-los das funções reais dos órgãos que o modelo está tentando representar. Existe o risco de se utilizar os próprios símbolos, os 5 elementos, e não o que eles representam, a interação das funções dos órgãos internos. Quando utilizados apropriadamente, todavia, os símbolos podem proporcionar um modelo rápido e efetivo na prática clínica e um parâmetro para diagnósticos e tratamento. Podem-se explicar todas as relações dos 5 elementos entre os órgãos no que se refere às suas funções. As funções dos órgãos serão discutidas mais profundamente nos capítulos 5 ao 8, mas vale a pena mencioná-las em tal momento a fim de ilustrar como as interações dos 5 elementos são um modelo das relações das funções dos órgãos internos. Deve-se enfatizar, todavia, que nem todas as relações dos 5 elementos são significativamente iguais como um modelo das interações das funções dos órgãos. Por exemplo, a relação de geração entre o rim e o fígado apresenta implicações profundas na prática, ao passo que, entre o coração e o baço, essas implicações são menores. Na verdade, não se deve perder de vista o fato de que as sequências da geração e do controle são somente 2 dos possíveis modelos de relações entre os 5 elementos. Além dessas 2 sequências, será discutida uma terceira, ou seja, a sequência cosmológica e as relações que são diferentes daquelas encontradas na sequência da geração. Por exemplo, na sequência da geração, o coração é a mãe do baço, mas essa relação não apresenta aplicações significantes na prática. Na sequência cosmológica, pelo contrário, o baço é um órgão de suporte para o coração, apresentando muito mais implicações na prática, como, por exemplo, a produção pelo baço de sangue, o qual abriga a mente. Observaremos alguns exemplos da relação da sequência de geração. O fígado é a mãe do coração. O fígado estoca o sangue e o sangue abriga a mente. Se o sangue do fígado estiver debilitado, o coração sofrerá. A deficiência do sangue do fígado muitas vezes provoca a deficiência do sangue do coração e ambos afetam o sono e os sonhos. O coração é a mãe do baço. O ti do coração empurra o sangue e, consequentemente, ajuda a função de transporte do baço. O baço é a mãe do pulmão. O ti do baço proporciona o ti do alimento para o pulmão, onde interagem com o ar para formar o ti da reunião. A deficiência do ti do baço e do pulmão é comum. O pulmão é a mãe do rim. O ti do pulmão desce para encontrar o ti do rim. O pulmão também envia os fluidos em descida para o rim. O rim é a mãe do fígado. O rim do rim nutre o sangue do fígado. O rim controla os ossos e o fígado os tendões. Ossos e tendões são inseparáveis. Assim como para a sequência de controle não se deve considerar literalmente a palavra controle, uma vez que os órgãos de fato apoiam as funções uns dos outros mais do que reprimem ao longo de tal sequência. Na verdade, veremos que cada órgão auxilia na função do outro, o que é considerado o suposto controle. A seguir, alguns exemplos. O fígado controla o estômago e o baço. O fígado, com seu livre fluxo de ti, realmente auxilia o estômago a macerar e decompor os alimentos e o baço a transformar e transportar. Somente quando a função de controlar se torna desorientada, sendo chamada de superatuação, é que o fígado de fato interfere e obstrui as funções do estômago e do baço. O coração controla o pulmão. Coração e pulmão estão intimamente relacionados, uma vez que ambos estão localizados no aquecedor superior. O coração governa o sangue e o pulmão governa o ti.
O Qi e o sangue auxiliam-se e se nutrem mutuamente. O baço controla o rim. Baço e rim transformam os fluidos corpóreos. As atividades do baço de transformar e transportar os fluidos são essenciais para a transformação do rim e excreção dos fluidos. O pulmão controla o fígado. Nesse caso, ao contrário dos outros, há um elemento determinado de controle do fígado pelo pulmão. O pulmão envia o Qi em descida, uma vez que o fígado dissemina o Qi em subida. Se o Qi do pulmão estiver debilitado e não puder descer, o Qi do fígado tende a subir muito. Isso acontece frequentemente na prática, quando uma deficiência do pulmão resulta na subida do yang do fígado ou na estagnação do Qi do fígado. O rim controla o coração. O rim e o coração, de fato, auxiliam-se e suportam-se mutuamente. Uma comunicação própria e uma interação entre o rim e o coração são essenciais para a saúde. Tal relação será discutida extensivamente mais adiante, quando lidarmos com a sequência cosmológica. Sequência cosmológica. Essa sequência é frequentemente negligenciada, ainda que seja muito importante e significativa na prática clínica e na filosofia dos 5 elementos em geral. Como mencionado anteriormente, a primeira referência aos 5 elementos os coloca nessa ordem: água, fogo, madeira, metal e terra. A designação dos números para cada elemento seria 1 para água, 2 para fogo, 3 para madeira, 4 para metal e 5 para terra. Adicionando o número 5 para cada um deles, teríamos 6 para água, 7 para fogo, 8 para madeira, 9 para metal e 10 ou 5 para terra. O número a ser adicionado é 5, porque 5 era associado ao fenômeno terrestre na filosofia chinesa, ao passo que 6 era associado ao fenômeno celestial. A partir do momento em que a cosmologia dos 5 elementos descreve o fenômeno terrestre, o número 5 é utilizado. Os climas, ao contrário, são fenômenos celestiais, classificados como número 6. Tal organização é significante na prática clínica de várias maneiras. Água como alicerce. Nessa sequência, a água é o início, o alicerce dos outros elementos. Isso corresponde à importância conferida ao rim como o alicerce do yin e yang, a base para o yin e o yang em todos os órgãos. Eles pertencem ao elemento água e estocam a essência, Jing, mas também armazenam o fogo na porta da vida, Mingmen. São, portanto, a fonte da água e do fogo, além de serem dominados de Yin e o Yang, originais. A partir de tal ponto de vista, a água pode ser considerada o alicerce de todos os outros elementos. Água é o alicerce, eixo, rim, coração. Estômago e baço são o centro. Estômago e baço são o suporte do coração. Terra como centro no ciclo das estações. Eixo, essência, Qi, mente. Jing, Qi, Shen. Esse princípio é constantemente aplicado na prática clínica, uma vez que a deficiência do yin do rim facilmente induz a deficiência do yin do fígado e do yin do coração, e a deficiência do yang do rim induz facilmente a uma deficiência do yang do baço e do Qi do pulmão. Além disso, o rim estoca a essência, que é o alicerce material do Qi e da mente. Relação entre rim e coração. O rim e o coração estão relacionados ao longo do eixo vertical. Há uma comunicação direta entre eles e uma indireta com a madeira. Essa relação fundamental entre a água e o fogo é provavelmente a mais importante e básico equilíbrio do organismo, uma vez que reflete o equilíbrio básico entre o yin e o yang. O rim governa a água, a qual precisa fluir em subida para nutrir o coração. O coração governa o fogo, o qual necessita fluir em descida em direção ao rim.
Dessa maneira, longe de ser uma relação de controle ou superatuação, a relação entre o rim e o coração consiste na nutrição e assistências mútuas. Esta relação também se reflete na essência e na mente. A essência é a base material para a mente. Se a essência estiver debilitada, a mente sofrerá. Se o yin do rim estiver deficiente, a energia yin não será suficiente para atravessar o coração. O yin do coração se tornará deficiente e o calor vazio aumentará dentro de tal órgão. Essa é uma situação comum na prática clínica, particularmente nas mulheres durante a menopausa. Estômago e baço como centro. A partir da sequência cosmológica, o papel central do estômago e do baço como pivô neutro fica muito perceptível. Isso também é fundamental na prática clínica. O estômago e o baço são a raiz do Qi pós-celestial e a origem do Qi e do sangue. Portanto, eles nutrem todos os outros órgãos e ocupam naturalmente um lugar central na fisiologia humana. Dessa forma, a sequência cosmológica reflete precisamente a importância do Qi pré-celestial, assim como a água é o alicerce e o Qi pós-celestial, assim como a terra é o centro. A organização dos elementos em círculo ao longo do ciclo da geração não realça esses dois importantes conceitos. Por tal razão, o tônus do estômago e do baço tonifica indiretamente todos os outros órgãos. A ideia de o estômago e o baço serem o centro e, portanto, a fonte da tonificação de todos os outros órgãos aparece nos clássicos, mas o mais famoso e completo expoente dessa ideia foi Li Dongyuan, que escreveu Discussion on Stomach and Spleen, Pi Wei Lun, em 1249. Estômago e baço como suporte para coração. Se examinarmos o diagrama da sequência cosmológica, perceberemos como a Terra está entre a água e o fogo, sendo o suporte do fogo. Assim, o estômago e o baço são, na prática, os principais suportes para o coração. Em todos os casos de deficiência crônica do Qi ou do sangue do coração, e particularmente quando o ritmo do coração estiver irregular, é essencial tonificar o estômago. O baço também produz sangue, do qual depende o coração e o qual abriga a mente. Papel da Terra no ciclo das estações. Quando a Terra está localizada no centro, sua função em relação às estações fica aparente. A Terra, de fato, não pertence a nenhuma estação, uma vez que é o pivô neutro ao longo do qual o ciclo das estações se desdobra. Por outro lado, a Terra tem um papel de reabastecimento ao final de cada estação. Dessa forma, ao final de cada estação, a energia volta para a Terra para regeneração. No organismo humano, isso confirma a importância do estômago e do baço como centro. Dessa maneira, o estômago e o baço poderiam ser tonificados no final de cada estação, particularmente no final do inverno, a fim de regenerar a energia. O eixo vertical como símbolo da essência Qi-mente, Jing-Qi Shen. O mais importante eixo vertical da água, da terra e do fogo pode ser visto como um símbolo da essência Qi-mente, que é um complexo das energias físicas e mental nos seres humanos. A essência pertence ao rim, o Qi é derivado do estômago e do baço, e a mente é abrigada pelo coração. Sistema de correspondências na fisiologia dos 5 elementos. O sistema de correspondência dos 5 elementos apresenta uma grande aplicação na fisiologia humana. De acordo com tal esquema, cada elemento engloba numerosos fenômenos no universo e no organismo, os quais são de alguma forma atribuídos àquele determinado elemento. Ou pode-se dizer que esses fenômenos ressoam em uma determinada frequência e apresentam qualidades particulares que respondem a determinados elementos.
Assim como órgãos internos estão envolvidos, tal teoria apresenta pontos de contato com a teoria dos órgãos internos. E cada órgão é notado como uma esfera de influência que engloba muitas funções e fenômenos, além de cada órgão em si mesmo. Há, portanto, alguma diferença entre a teoria das correspondências dos 5 elementos e dos órgãos internos. Inicialmente, a teoria das correspondências dos 5 elementos engloba fenômenos externos ao organismo, tais como os 5 planetas, os 5 cereais e as 5 notas musicais. Secundariamente, e mais importante, há discrepâncias notáveis ou diferenças entre as duas teorias. Por exemplo, o coração pertence ao elemento fogo, segundo o ponto de vista dos 5 elementos. Mas, segundo a teoria dos órgãos internos, o rim é a fonte do fogo no organismo. Tais discrepâncias serão discutidas em detalhes brevemente, e será mostrado que os dois conceitos não são incompatíveis. O sistema de correspondências dos 5 elementos, contudo, proporciona um modelo de relação clinicamente útil e abrange entre os órgãos, os vários tecidos, os órgãos dos sentidos, etc. E também entre os órgãos e vários fenômenos externos, tais como o clima e as estações do ano. Como ilustração, podemos explorar o sistema de correspondência relacionado à madeira e como ele é aplicado na prática clínica. Estação. A estação que corresponde à madeira é a primavera. Na prática, é muito comum um desequilíbrio do fígado agravar-se na primavera. Essa é provavelmente a causa pela qual o Qi do fígado flui em subida, sendo muito ativo na primavera. O Yang se eleva e a energia aumentada é rompida, podendo agravar o desequilíbrio do fígado e causar o aumento excessivo do Qi do fígado. Direção. Os ventos do leste afetam facilmente o fígado. Na prática, alguns pacientes sofrem de cefaleias crônicas ou dores de pescoço, sendo algumas vezes relatado que tais sintomas são adquiridos quando o vento do leste sopra. Cor. A cor da face nos desequilíbrios do fígado será frequentemente esverdeada. Isso se aplica ao diagnóstico. Sabor. Uma quantidade pequena de sabor azedo na dieta é benéfica para o fígado, e o excesso pode ser prejudicial. Além disso, um excesso de sabor azedo pode danificar o baço, superatuação, e ser benéfico ao pulmão. Tais questões serão discutidas com mais detalhes quando lidarmos com a aplicação da teoria dos 5 elementos na terapia dietética e na fitoterapia. Clima. O vento afeta nitidamente aqueles que sofrem de um desequilíbrio do fígado, frequentemente causando cefaleias e rigidez no pescoço. Órgãos dos sentidos. O fígado umedece e nutre os olhos. Tecido. O fígado também umedece e nutre os tendões. Emoção. A fúria é a emoção que está conectada com a madeira e com o fígado. Nos indivíduos em que a energia do fígado estagnar ou se rebelar em subida, haverá propensão à fúria. Som. Em relação ao que foi dito anteriormente, uma pessoa que sofre de desarmonia no fígado estará propensa a gritar em fúria. As correspondências para os outros elementos aplicam-se da mesma maneira. Todavia, é importante notar que o sistema de correspondências dos 5 elementos é somente um dos modelos teóricos disponíveis. Não significa que seja o único. A medicina chinesa desenvolveu há milhares de anos e, naturalmente, teorias diferentes originaram-se em épocas diferentes durante toda a história. Dessa forma, o modelo apresentado pelo sistema de correspondência dos 5 elementos pode contradizer ou complementar outros pontos de vista exatamente da mesma maneira
que as sequências da geração e do controle não representam as únicas relações possíveis entre os 5 elementos. Examinaremos alguns exemplos de discrepâncias ou diferenças entre o modelo dos 5 elementos e outras teorias da medicina chinesa. O coração pertence ao fogo monarca. Na teoria dos 5 elementos, o coração pertence ao chamado fogo monarca, sendo o mais importante de todos os órgãos, algumas vezes chamado de monarca. Mas, do ponto de vista da fisiologia dos órgãos internos, se poderia dizer que o rim é o monarca, pois ele é a origem do fogo, da porta da vida, Ming-Men, a fonte do yin e do yang originais e o armazém da essência, Jing. É evidente que o coração ocupa um lugar proeminente entre os órgãos internos, pois é o coração que abriga a mente, Shen. Realmente é nesse sentido que o coração é o monarca. O fogo pertence ao coração. Isso pode ser considerado uma verdade segundo o ponto de vista da teoria dos 5 elementos. Mas, novamente, segundo outro ponto de vista, o fogo fisiológico origina-se no rim, Yang, sendo a porta da vida que, de fato, proporciona fogo ao coração. Tal teoria iniciou-se nos capítulos 36 e 39 do Clássico das Dificuldades, Nanjing, e mais tarde foi resgatada por muitos médicos, sendo o mais notável Zhao Menhe, da dinastia Ming. Os olhos pertencem à madeira e ao fígado. Embora seja verdade e importante na prática que o fígado umedece e nutre os olhos, não é o único órgão que os afeta, e nem toda doença ocular está relacionada ao fígado. Por exemplo, o yin do rim também umedece os olhos, e muitas doenças oculares crônicas estão relacionadas ao rim. O coração também atinge os olhos através do seu canal de conexão. Algumas doenças oculares agudas, tais como conjuntivite aguda, não estão frequentemente relacionadas a nenhum órgão, mas simplesmente decorrem do vento-calor exterior. Muitos outros canais estão relacionados com os olhos, tais como o pulmão, o intestino delgado, a vesícula biliar e o triplo aquecedor. A língua está relacionada ao fogo, coração. É verdade, mas todos os outros órgãos estão refletidos na língua, o que forma a base de seu diagnóstico. Os ouvidos estão relacionados à água, rim. Novamente, é verdade que a essência do rim nutre os ouvidos, mas nem toda condição patológica auditiva deriva do rim. Por exemplo, alterações auditivas agudas, tais como otite média aguda, podem ser decorrentes da invasão do vento-calor exterior, afetando o canal da vesícula biliar. As referências feitas anteriormente são alguns exemplos das limitações do modelo de correspondência dos 5 elementos. A limitação básica consiste no fato de que o modelo de correspondências dos 5 elementos transforma-se no modelo rígido de relação entre as partes individuais, e no processo de adequar todas as coisas dentro de tal classificação, foi necessário fazer muitas suposições e correlações duvidosas. Mais importante, o modelo de correspondências dos 5 elementos apresenta correlações uma a uma entre os fenômenos, por exemplo, fígado, olhos, rim, ouvidos e baço, músculos. Isso deve ser útil na prática clínica, mas a essência da medicina chinesa consiste em observar a desarmonia como um todo e elaborar um padrão de vários sintomas e sinais. Dessa maneira, as correlações uma a uma não são mais válidas, uma vez que uma parte pode estar relacionada a determinado órgão na presença de um padrão específico, e também a outro órgão na presença de um padrão diferente. Por exemplo, se uma mulher sofre de visão turva e, além disso, também apresenta sintomas de memória fraca, períodos menstruais escassos, entorpecimento e tontura, podemos dizer que o sangue do fígado
não está nutrindo os olhos. Isso confirma, portanto, a relação entre o fígado e os olhos dentro da teoria dos 5 elementos. Mas se essa mesma mulher sofre de olhos secos, glaucoma e, além disso, apresenta sintomas de lombalgia, vertigem, zumbido e sudorese noturna, pode-se dizer que o rim não está umedecendo os olhos. Isso estaria, portanto, fora do modelo de correspondências dos 5 elementos. Os 5 elementos na patologia. O modelo dos 5 elementos proporciona um padrão clínico útil e importante das relações patológicas entre os órgãos internos. Na relação dos 5 elementos, 2 das sequências possíveis aplicam-se somente em casos patológicos. São as sequências de superatuação e de afrontação. A sequência da geração também pode originar condições patológicas quando estiver em desequilíbrio. A essência das relações dos 5 elementos está equilibrada. As sequências da geração e do controle mantêm um equilíbrio dinâmico entre os elementos. Quando tal equilíbrio for afetado por um período prolongado de tempo, podem ocorrer doenças. Sequência de superatuação. Ocorre quando a relação de controle entre os elementos fica desorientada e torna-se excessiva. Similarmente às funções fisiológicas, a relação da sequência de superatuação pode ser explicada em termos de condição patológica dos órgãos internos. O fígado age excessivamente sobre o estômago e o baço. Se o ti do fígado estagna, ele invade o estômago, dificultando sua função de decompor e triturar e dificultando as funções de transformação e transporte do baço. Em particular, quando o ti do fígado invade o estômago, ele impede o seu ti de descer, causando náusea, e evita que o ti do baço suba, causando diarreia. O coração age excessivamente sobre o pulmão. O fogo do coração pode secar os fluidos do pulmão, causando a deficiência do rim do pulmão. O baço age excessivamente sobre o rim. Quando o baço mantém a umidade, pode obstruir a função do rim de transformar e excretar os fluidos. O pulmão age excessivamente sobre o fígado. O calor do pulmão ou fleuma calor pode ser transmitido ao fígado. O rim age excessivamente sobre o coração. Se o rim do rim estiver deficiente, forma-se o calor vazio, o qual pode ser transmitido ao coração. Sequência de afrontação. Essas relações ao longo da sequência da afrontação também ocorrem nas condições patológicas. O fígado afronta o pulmão. O ti do fígado pode estagnar em subida e obstruir o tórax e a respiração. O fogo do fígado pode também obstruir a descida do ti do pulmão e causar asma. O coração afronta o rim. O fogo do coração pode penetrar em descida do rim, causando uma deficiência do rim do rim. O baço afronta o fígado. Se o baço retiver a umidade, pode haver um fluxo abundante e obstruir o fluxo livre do ti do fígado. O pulmão afronta o coração. Se o pulmão for obstruído pela fleuma, tal obstrução pode prejudicar a circulação do ti do coração. O rim afronta o baço. Se o rim falhar ao transformar os fluidos, o baço sofrerá e será obstruído pela umidade. Sequência de geração. A sequência da geração também pode causar estados patológicos quando estiver em desequilíbrio. Há 2 possibilidades. Elemento mãe não nutrir o elemento fígado. Elemento filho consumir muito do elemento mãe. O fígado, mãe, afetando o coração, filho. Isso acontece quando o fígado falha ao nutrir o coração. Especificamente, quando o sangue do fígado encontra-se deficiente, ele afeta o sangue do coração, o qual torna-se deficiente, podendo ocorrer sintomas de palpitação e insônia. Há outro modo particular pelo qual a madeira afeta o fogo, sendo esse caminho
pelo qual a vesícula biliar afeta o coração. Isso acontece em um âmbito psicológico. A vesícula biliar controla a capacidade de tomar decisões, não tanto no sentido de distinguir e avaliar o que é certo ou errado, mas no sentido de ter coragem para tomar uma decisão. Assim disse na medicina chinesa que uma vesícula biliar forte torna uma pessoa corajosa. Esse traço psicológico da vesícula biliar influencia o coração, assim como a mente, abrigada pelo coração, que necessita do suporte de um objetivo forte e coragem fornecida por uma vesícula biliar forte. Nesse sentido, uma vesícula biliar deficiente pode afetar a mente do coração, causando debilidade emocional, timidez e insegurança. O coração filho afetando o fígado mãe. Se o sangue do coração estiver deficiente, isso pode levar a uma deficiência generalizada do sangue, o que afetará o estoque de sangue do fígado. Tal condição causaria sintomas de menstruação escassa ou amenorreia. O coração mãe afetando o baço filho. A mente do coração necessita suportar as faculdades mentais e a capacidade de concentração que pertencem ao baço. Outro aspecto de tal relação está na deficiência do fogo do coração, que, sendo incapaz de aquecer o yang do baço, pode provocar sensação de frio e diarreia. Finalmente, todavia, o fogo fisiológico do coração é em si mesmo derivado do yang do rim. O baço filho afetando o coração mãe. O baço faz o qi, o sangue e o coração necessitarem de um suprimento forte de sangue. Se o baço não fornecer um sangue suficiente, o coração sofrerá e poderão ocorrer sintomas de palpitação, insônia, memória fraca e uma ligeira depressão. O baço mãe afetando o pulmão filho. Se as funções do baço de transformar e transportar os fluidos estiverem prejudicadas, a fleuma se formará. A fleuma frequentemente se instala no pulmão, causando dispneia e asma. O pulmão filho afetando o baço mãe. O pulmão governa o qi. E se o qi do pulmão estiver deficiente, o qi do baço será afetado, causando cansaço, anorexia e diarreia. Na prática, as deficiências de qi do baço e do pulmão frequentemente ocorrem ao mesmo tempo. O pulmão mãe afetando o rim filho. O qi do pulmão normalmente desce em direção ao rim para mantê-lo embaixo. Além disso, o pulmão envia os fluidos em descida para o rim. Assim, se o qi do pulmão estiver deficiente, o qi e os fluidos não podem descer para o rim, causando dispneia, rim incapaz de receber o qi e secura do rim. O rim filho afetando o pulmão mãe. Se o qi do rim estiver deficiente, ele falhará ao manter o qi em descida. O qi se rebelará subindo e obstruindo o pulmão, causando dispneia. O rim mãe afetando o fígado filho. O yin do rim nutre o yin e o sangue do fígado. Se o yin do rim estiver deficiente, o yin ou o sangue do fígado se tornará deficiente e causará tinido, tontura, cefaleia e irritabilidade. Tal relação particular é uma das mais importantes e comuns na prática clínica. O fígado filho afetando o rim mãe. O sangue do fígado nutre e reabastece a essência do rim. Se o sangue do fígado estiver deficiente por um longo período de tempo, poderá provocar uma deficiência da essência do rim, causando tinido, tontura, sudorese noturna e debilidade sexual. Concluindo, cada elemento pode sair do equilíbrio de 4 maneiras: estar em excesso e agir excessivamente sobre outro ao longo da sequência de superatuação, estar em excesso e consumir excessivamente o seu elemento mãe, estar deficiente e falhar ao nutrir seu filho,
estar deficiente sendo afrontado por outro elemento ao longo da sequência de afrontação. Os 5 elementos no diagnóstico. O modelo de correspondências dos 5 elementos é amplamente utilizado no diagnóstico. Ele é baseado, sobretudo, na correspondência entre os elementos e o odor, a cor, o sabor e o som. O clássico das dificuldades diz no capítulo 61, pela observação podem-se distinguir as 5 cores, identificando-se a doença. Pela audição podem-se distinguir os 5 sons, identificando-se a doença. Por meio da anamnese podem-se distinguir os 5 sabores, identificando-se a doença. Os aspectos do diagnóstico relatados aos 5 elementos são cores, sons, odores, emoções, sabores, tecidos, orifícios dos sentidos, climas. Cores. A observação das cores é o mais importante de todos os esquemas de diagnóstico dos 5 elementos. A cor da face é observada na maior parte das vezes e a prevalência de uma das 5 cores indica um desequilíbrio em um determinado elemento, que pode ser tanto uma deficiência como um excesso. Assim, a cor verde da face indica um desequilíbrio da madeira, o qual poderia ser decorrente da estagnação do fígado. A cor vermelha indica um desequilíbrio do fogo, que poderia ser decorrente de um excesso do fogo do coração. Uma compleição amarelada pálida indica um desequilíbrio da terra, que poderia ser causado pela deficiência do tido baço. A cor branca indica um desequilíbrio do metal, o que poderia ser uma decorrência de deficiência do tido pulmão. Uma cor púrpura escura, algumas vezes cinza, quase preta, indica um desequilíbrio da água, o qual poderia ser decorrente da deficiência do rim. Algumas vezes, a compleição pode mostrar interações complexas entre 2 elementos. Por exemplo, uma pessoa pode apresentar uma face branco pálida, com as maçãs avermelhadas, indicando que o fogo, maçãs da face avermelhadas, está com excesso de atuação sobre o metal, face branco pálida. Ou alguém pode apresentar um aspecto amarelado com cor esverdeada ao redor da boca. Isso indica a madeira, cor esverdeada ao redor da boca. Superagindo na terra, compleição amarelada. A coloração da face nem sempre está de acordo com as manifestações clínicas. Em algumas situações, a cor da face pode contradizer o padrão apresentado pelas manifestações clínicas. Em tais casos, a coloração da face usualmente mostra a causa não aparente do desequilíbrio. Por exemplo, se uma pessoa apresenta sintomas de deficiência da terra, cansaço, diarreia, anorexia e cor esverdeada na face, isso pode indicar que o baço está debilitado, pois o fígado está agindo excessivamente sobre ele. Por outro lado, uma pessoa que apresentar sintomas de desequilíbrio da madeira, litíase biliar, por exemplo, e mostrar uma compleição amarelada, isso pode indicar que a terra está afrontando a madeira. Se uma pessoa apresentar sintomas de desequilíbrio do fogo, tais como palpitação, gosto amargo na boca, úlceras bucais, insônia, indicando fogo do coração, e a compleição estiver escurecida, isso pode indicar que a água está agindo excessivamente sobre o fogo. Nos casos anteriormente mencionados, as cores da face indicam que a origem do desequilíbrio e as manifestações clínicas mostram o padrão resultante. Todavia, as cores correspondentes aos 5 elementos no diagnóstico devem ser utilizadas criteriosamente,
ou seja, não devem ser aplicadas de maneira mecânica. Ao interpretar e elaborar deduções a partir da coloração da face, deve-se tomar cuidado e levar em consideração não apenas a teoria dos 5 elementos, mas também outros aspectos da medicina chinesa. Por exemplo, uma compleição amarelada indica uma alteração da Terra sob o ponto de vista da teoria dos 5 elementos, mas também uma retenção de umidade. Uma compleição escuro enegrecida indica um problema de água de acordo com os 5 elementos, mas também estase do sangue. Uma compleição pálida indica um desequilíbrio do metal, a partir do ponto de vista dos 5 elementos, mas também uma condição de frio, que poderia ser qualquer órgão, de acordo com os 8 princípios. De acordo com os 5 elementos, uma compleição esverdeada indica um desequilíbrio da madeira, mas também pode ser uma estase do sangue ou uma dor crônica. A teoria dos 5 elementos nos diz que uma compleição avermelhada indica um desequilíbrio do fogo, mas de acordo com os 8 princípios pode indicar calor, que poderia ser em qualquer órgão. O diagnóstico de acordo com as cores da compleição é discutido no capítulo 23. Como foi realçado anteriormente, no diagnóstico chinês nem sempre é possível fazer uma correlação direta entre 2 fenômenos sobre uma base de 1 para 1. O que conta é a localidade de cada fenômeno no padrão como um todo. Por exemplo, uma face avermelhada acompanha de um gosto amargo na boca. Insônia, úlceras bucais e palpitações indicam uma alteração do fogo coração. Já uma face avermelhada com respiração acelerada, muco amarelo e tosse indica um problema no pulmão. Uma face avermelhada com sintomas de irritabilidade, gosto amargo na boca, cefaleia e tontura indicam uma alteração no fígado. O quadro 2.6 resume a correspondência das cores dos 5 elementos. Sons. Os sons e os tons das vozes podem também ser utilizados no diagnóstico. Se alguém tende a gritar enfurecido, isso indica um desequilíbrio do elemento madeira. Se uma pessoa ri muito sem uma razão aparente, como acontece algumas vezes quando o paciente interrompe as perguntas com risadas frequentes, isso indica um desequilíbrio do elemento fogo. Um tom cantado de voz indica um desequilíbrio do elemento terra. O choro está relacionado ao metal e frequentemente indica uma deficiência do pulmão, cuja emoção é o lamento. Uma voz muito fraca e débil também indica debilidade do tido pulmão. Uma voz com tom rouco ou gemido indica um desequilíbrio na água. Odores. Os odores também são utilizados no diagnóstico de acordo com o modelo de correspondências dos 5 elementos. Um odor rançoso indica um desequilíbrio do elemento madeira, frequentemente causado pela estagnação do calor no fígado. Um odor queimado indica um desequilíbrio no fogo, usualmente causado pelo fogo do coração. O odor fragrante é frequentemente associado à deficiência do baço ou à umidade. O odor fétido indica com frequência um desequilíbrio do elemento metal, usualmente causado pela retenção crônica da fleuma no pulmão. O odor pútrido é indicativo de um desequilíbrio do rim ou da bexiga, em geral causado pela retenção da umidade e calor. Da mesma maneira que as cores podem ser interpretadas de várias formas, além daquelas indicadas pelo modelo dos 5 elementos, os odores também não correspondem algumas vezes a esse sistema rígido. Por exemplo, um odor pútrido é indicativo de calor em qualquer órgão.
Além disso, outros tipos de odores são descritos algumas vezes, tais como o odor de couro, que indica umidade e calor, e o odor de peixe, que indica umidade e frio. A correspondência dos odores dos 5 elementos está resumida no quadro 2.8. Emoções. A relação entre as emoções e os elementos é importante no diagnóstico. Uma pessoa propensa a ter explosões de fúria manifestaria um desequilíbrio no elemento madeira, usualmente com o aumento do yang do fígado. A emoção pode também estar mais dominada e menos aparente quando a fúria é reprimida. A alegria é uma emoção relacionada ao fogo e ao coração. Obviamente, a alegria não é um estado de emoção prejudicial. O que queremos dizer aqui com alegria é, todavia, um estado de excitamento excessivo ou constante que pode ser típico de algumas pessoas na nossa sociedade. Um exemplo do efeito negativo do excesso de alegria é um ataque de enxaqueca que pode, algumas vezes, ser desencadeado não somente pelas más notícias, mas também pelas notícias boas e repentinas. O estado de ficar pensativo ou o excesso de concentração é uma emoção relacionada ao elemento terra. Evidentemente, que não é uma emoção no sentido em que a concebemos, mas uma atividade mental relacionada ao baço. O uso excessivo das nossas faculdades mentais e o estudo excessivo podem resultar em uma deficiência do baço. Mágoa e a tristeza são emoções relacionadas ao elemento metal, e na prática há uma relação direta e comum entre tais emoções e o estado do pulmão. O Ti do pulmão é muito afetado pela mágoa ou pela tristeza e também pela aflição, sendo que essas emoções podem causar deficiência do Ti do pulmão. O medo está relacionado à água e, novamente, essa emoção influencia diretamente o rim e a bexiga. Uma deficiência do rim causa frequentemente ansiedade e medo. A correspondência das emoções dos 5 elementos está resumida no quadro 2.9. Os sabores relacionados aos 5 elementos são relativamente menos significantes no diagnóstico chinês. Eles são os seguintes: azedo para a madeira, amargo para o fogo, doce para a terra, picante para o metal e salgado para a água. Um sabor azedo frequentemente acompanha o desequilíbrio do fígado. Um paladar amargo é parte do padrão do fogo do coração. Um sabor doce é, em geral, indicativo da deficiência do baço. Um sabor picante acompanha algumas vezes o desequilíbrio do pulmão. E o salgado está ocasionalmente associado à deficiência do rim. A correspondência com o sabor também sofre certas limitações, da mesma maneira como acontece com as cores. Por exemplo, um sabor azedo é mais frequentemente presente no desequilíbrio do estômago. Um sabor amargo é indicativo do desequilíbrio do fígado, tal como no fogo do fígado. E o paladar doce pode ser também indicativo de retenção de umidade. Além disso, há também outros tipos de sabores descritos com frequência pelos pacientes que não se enquadram em tal esquema. Por exemplo, um paladar insípido indica deficiência do baço, e um paladar desagradável indica retenção de umidade. Pacientes de idioma inglês frequentemente reportam-se a um sabor metálico. Em minha opinião, seria errado atribuir isso automaticamente ao elemento metal, já que considero este como sendo correspondente ao que o chinês chama de sabor pegajoso.
A correspondência dos sabores dos 5 elementos está resumida no quadro 2.10. Tecidos. O estado patológico dos tecidos pode ser utilizado no diagnóstico como um indicador do desequilíbrio dos elementos relevantes. Por exemplo, se os tendões estão rígidos, isso indica um desequilíbrio do fígado e da vesícula biliar ou do elemento madeira. Um problema com os vasos sanguíneos sugere um desequilíbrio com o coração ou com o fogo. Uma debilidade ou uma atrofia dos músculos indica uma deficiência do baço ou da terra. A pele está relacionada ao metal e ao pulmão, e uma debilidade do pulmão frequentemente manifesta-se com a sudorese espontânea, os poros sendo abertos. O rim está relacionado com os ossos. Doenças ósseas degenerativas que ocorrem em pessoas idosas, tais como osteoporose, são frequentemente causadas pelo declínio da essência do rim. A correspondência dos tecidos dos 5 elementos está resumida no quadro 2.11. Orifícios nos sentidos. As alterações com os 5 sentidos podem também refletir os desequilíbrios nos elementos relevantes. Por exemplo, a vista turva reflete uma deficiência do fígado, um problema com a língua, tais como úlceras, pode estar relacionado com o coração. Problemas labiais e bucais, tais como secura, são usualmente decorrentes da deficiência do baço ou do calor do estômago. Nariz seco ou irritado reflete secura ou deficiência do pulmão. E a audição afetada pelo tinido crônico pode ser decorrente da deficiência do rim. Novamente, tal modelo de relação é aplicado apenas parcialmente. Por exemplo, há muitas alterações oculares não relacionadas com a madeira, como foi explicado anteriormente. Algumas doenças linguais podem também ser decorrentes do estômago ou do rim. Os lábios também manifestam o estado do sangue. Alterações bucais podem ser causadas por patologias do rim e muitos problemas auditivos não são decorrentes da deficiência do rim, mas do desequilíbrio de outros elementos, por exemplo, o elemento madeira. A correspondência dos órgãos dos sentidos dos 5 elementos está resumida no quadro 2.12. Climas. A sensibilidade de uma pessoa a uma determinada condição climática também reflete um desequilíbrio de um elemento relevante. Assim, uma sensibilidade ao vento frequentemente reflete um desequilíbrio da madeira. Pessoas com desarmonias do coração sentem-se pior no calor. A umidade afeta o baço, a secura danifica o pulmão e o frio debilita o rim. Todavia, tal modelo também apresenta limitações. Por exemplo, o calor pode agravar a condição de calor de qualquer órgão, não somente do coração. A umidade pode agravar uma condição de umidade não somente do baço, mas também do pulmão, rim, vesícula biliar e bexiga. A secura danifica os fluidos corpóreos, não somente do pulmão, mas também do estômago e do rim. O frio afeta virtualmente qualquer órgão, em particular o estômago, o baço, os intestinos, o pulmão, o útero e a bexiga, e não somente o rim. A correspondência dos climas dos 5 elementos está resumida no quadro 2.13. Os 5 elementos no tratamento com acupuntura. Há vários métodos por meio dos quais a teoria dos 5 elementos pode ser aplicada no tratamento. Eles podem ser resumidos em tratamentos de acordo com as várias sequências, tratamentos de acordo com os 5 pontos de transporte. Tais tratamentos não são métodos alternativos de se aplicar a teoria dos 5 elementos no tratamento, mas simplesmente métodos convenientes para discutir a sua aplicação, tendo em mente que ambos são frequentemente utilizados ao mesmo tempo. Tratamentos de acordo com as várias sequências.
Ao se considerar o tratamento de um elemento determinado, deve-se ter em mente as várias relações de tal elemento com os outros ao longo das sequências da geração, do controle, da superatuação, da afrontação e cosmológica. Tomemos como exemplo um elemento, a madeira. Os outros 4 elementos seguirão o mesmo princípio geral. Se houver um desequilíbrio do elemento madeira, deve-se considerar inicialmente se tal desequilíbrio pode ser afetado por outro elemento, e secundariamente se este está afetando outro elemento. Por exemplo, se o fígado está deficiente e o paciente apresenta vários sinais e sintomas de deficiência de sangue do fígado, pode-se considerar sempre e verificar se o elemento mãe, a água, não falha ao nutrir o elemento madeira. Por outro lado, devemos considerar e verificar se a madeira está deficiente por estar dominada pelo metal ou porque o fogo, filho, retira muito da madeira mãe, ou ainda porque ela está sendo afrontada pelo elemento terra. Deve-se considerar e verificar se a deficiência do fígado está afetando o elemento filho, ou seja, o coração. Se o fígado está em excesso e o paciente, por exemplo, apresenta sintomas e sinais de estagnação do Ti do fígado ou do fogo do fígado, deve-se verificar se tal excesso é decorrente do metal falhando para controlar a madeira. Isso acontece frequentemente na debilidade constitucional crônica do pulmão. Por outro lado, deve-se verificar se o excesso da madeira começou a afetar outros elementos. Por exemplo, quando a madeira está em excesso, pode facilmente atuar excessivamente sobre a terra. Tal processo é chamado de madeira invadindo a terra, muito comum na prática. Se a madeira está em excesso, pode haver uma grande demanda sobre o elemento mãe, ou seja, a água. É necessário manter todas as relações em mente no momento de determinar o tratamento adequado. Dessa forma, se o fígado está deficiente por não ser nutrido pelo seu elemento mãe, a água, tanto o rim quanto o fígado deverão ser tonificados. Se o fígado está deficiente pelo fato de estar muito afetado pelo metal, o curso adequado da ação será a sedação do pulmão. Se o fígado está deficiente em razão do coração filho, o qual retira muito dele, o correto será sedar o coração. Se o fígado está deficiente por ser afrontado pelo baço, o tratamento exigirá a sedação do baço. Se a deficiência do fígado estiver afetando o seu elemento filho, o correto será tonificar tanto o coração quanto o fígado. Se o fígado estiver em excesso em decorrência do elemento metal, o qual não o controla, deve-se tonificar o metal, o pulmão, assim como sedar o fígado. Se o excesso do fígado estiver afetando e deprimindo o elemento terra, o baço requer tonificação. Se o fígado estiver em excesso e retirando muito do seu elemento mãe, deve-se também tonificar o rim. O Clássico das Dificuldades diz no capítulo 77: se o fígado estiver alterado, ele pode invadir o baço, devendo-se, portanto, tonificar o baço primeiro. Tratamento de acordo com os 5 pontos de transporte. Tal tema será discutido com detalhes no capítulo 37 e, portanto, será tratado brevemente aqui. Os 5 pontos de transporte são os pontos entre os dedos da mão e os cotovelos, e entre os dedos do pé e os joelhos. Cada um dos 5 pontos está relacionado a um elemento, na ordem da sequência de geração, iniciando com a madeira para os canais yin e com o metal para os canais yang. Tal princípio foi estabelecido pela primeira vez no Clássico das Dificuldades, no capítulo 64. No capítulo 69 ele diz:
No caso de deficiência, tonificar a mãe e, no caso de excesso, sedar o filho. Isso significa que, no caso de deficiência de um órgão, pode-se escolher o ponto do seu canal relacionado ao seu elemento mãe. Por exemplo, no caso de deficiência do canal do fígado, pode-se escolher o ponto do canal do fígado relacionado ao seu elemento mãe, ou seja, a água. Esse é o ponto F8. No caso de excesso de um órgão, pode-se escolher o ponto sobre o canal relacionado ao seu elemento filho. Por exemplo, no caso de excesso do canal do fígado, pode-se escolher o ponto sobre o canal do fígado relacionado ao seu elemento filho, ou seja, o fogo. Esse é o ponto F2. Outro meio de utilizar os pontos dos 5 elementos no tratamento seria para expelir os fatores patogênicos. Considerando-se que o elemento madeira corresponde ao vento, o fogo ao calor, a terra à umidade, o metal à secura e a água ao frio, podem-se utilizar, normalmente sedação, os pontos dos elementos para expelir o fator patogênico relevante. Dessa forma, o ponto madeira seria utilizado para dominar o vento, o ponto fogo para eliminar o calor, o ponto terra para tratar a umidade, etc. Os 5 elementos na fitoterapia e na terapia dietética. A terapia dietética é um vasto campo na medicina chinesa e será mencionada aqui apenas brevemente, uma vez que está parcialmente baseada no modelo dos 5 elementos. Os princípios que fundamentam a terapia dietética são, na maior parte das vezes, os mesmos que orientam a fitoterapia e serão, portanto, discutidos juntos. Cada alimento ou erva apresenta um sabor determinado, o qual está relacionado a um dos elementos. Os 5 sabores são: azedo para a madeira, amargo para o fogo, doce para a terra, picante para o metal e salgado para a água. Cada alimento ou erva é classificado de acordo com um desses sabores. O sabor do alimento ou da erva nem sempre se relaciona ao seu sabor de fato. Por exemplo, carne de carneiro é classificada de amarga, assim como a maçã. O sabor do alimento ou da erva é, portanto, muito mais uma qualidade intrínseca do que o seu sabor de fato, embora na maioria dos casos os dois possam coincidir. Cada um dos sabores apresenta um determinado efeito sobre o organismo, como descrito a seguir. O sabor azedo produz fluidos e íon. É adstringente e pode controlar perspiração e diarreia. O sabor amargo elimina o calor, seda e enrijece. Elimina a calor-umidade e domina a rebelião do Qi. O sabor doce tonifica, equilibra e acalma. É utilizado para tonificar a deficiência e aliviar a dor. O sabor picante dispersa, sendo utilizado para expelir fatores patogênicos. O sabor salgado flui em descida e amacia a rigidez, sendo utilizado para tratar constipação e edema. Quando alimentos ou ervas de um certo sabor são consumidos em excesso, o sabor terá um efeito negativo nas partes do corpo. O sabor azedo atinge os nervos e, em excesso, pode afetar o fígado, de maneira que deve ser utilizado escassamente se o paciente sofrer de dor crônica. O sabor amargo atinge os ossos e seu excesso deve ser evitado nas doenças ósseas. O sabor doce atinge os músculos e, se utilizado em excesso, pode causar debilidade muscular.
O sabor picante dispersa o Qi e deve ser evitado em deficiência de Qi. O sabor salgado pode secar o sangue, devendo ser evitado nos casos de deficiência do sangue. O eixo espiritual, no capítulo 56, trata do efeito dos 5 sabores. Ele diz: o sabor azedo atinge o fígado, o sabor amargo atinge o coração, o sabor doce atinge o baço, o sabor picante atinge o pulmão e o sabor salgado atinge o rim. Se o fígado estiver alterado, deve-se evitar alimentos picantes. Se o coração estiver alterado, deve-se evitar alimentos salgados. Se o baço estiver alterado, deve-se evitar alimentos azedos. Se o rim estiver alterado, devem-se evitar alimentos doces. Se o pulmão estiver alterado, devem-se evitar alimentos amargos. Dessa forma, se um órgão estiver alterado, deve-se evitar o sabor relacionado ao elemento que controla tal órgão ao longo da sequência do controle. Por exemplo, o gosto salgado pertence à água. A água superatua no fogo e o excesso de sal pode prejudicar o coração, o que de forma interessante coincide com a visão ocidental de excessivo consumo de sal. Igualmente, o gosto azedo pertence à madeira, e um consumo em excesso de comidas azedas pode prejudicar a terra. Reciprocamente, cada órgão é nutrido pelo gosto do elemento que ele controla. Por exemplo, a madeira, fígado, controla a terra. Doce é o gosto que corresponde à terra. Consequentemente, comidas e ervas com gosto doce são benéficas ao fígado. Quadro 2.6. Cores dos 5 elementos. Madeira verde, fogo vermelho, terra amarelo, metal branco, água preto. Quadro 2.7. Sons dos 5 elementos. Madeira grito, fogo riso, terra cantoria, metal choro, água gemido. Quadro 2.8. Odores dos 5 elementos. Madeira rançoso, fogo queimado, terra fragrante, metal fétido, água pútrido. Quadro 2.9. Emoções dos 5 elementos. Madeira, ira, fogo, alegria, terra, estado pensativo, metal, angústia, aflição e tristeza, água, medo. Quadro 2.10. Sabores dos 5 elementos. Madeira, azedo, fogo, amargo, terra, doce, metal, picante, água, salgado. Quadro 2.11. Tecidos dos 5 elementos. Madeira, tendões, fogo, vasos sanguíneos, terra, músculos, metal, pele, água, ossos. Quadro 2.12. Orifícios dos sentidos dos 5 elementos. Madeira, olhos, fogo, língua, terra, boca e lábios, metal, nariz, água, ouvidos. Quadro 2.13. Clima dos 5 elementos. Madeira, vento, fogo, calor, terra, umidade, metal, secura, água, frio. Resultados do aprendizado. Neste capítulo, você aprendeu a natureza dos 5 elementos, os 5 elementos como 5 processos básicos da natureza, os 5 elementos como 5 qualidades dos fenômenos naturais, os 5 elementos como 5 fases de um ciclo, os 5 elementos como 5 capacidades inerentes de mudança de fenômenos, o conceito de inter-relação dos 5 elementos, geração, controle, superatuação, afrontação e sequências cosmológicas, e como elas são aplicadas na medicina chinesa. Como aplicar as correspondências dos 5 elementos no diagnóstico, estratégias de tratamento de acupuntura de acordo com os 5 elementos.